Questão de geofísica, olha lá. A interação dinâmica entre as forças naturais citadas, favorece a ocupação do espaço geográfico, na medida em que provoca a formação de. Então, você tem uma dinâmica de forças naturais que favorecem algo, né? A ocupação humana, tá? E a gente quer saber qual que é a causa. Qual que é a causa dessa formação aqui, tá? A questão tá pedindo causa. Gente, essa questão de causa e consequência ajuda muito nas questões do Enem. Sempre pergunte para pronunciado. Pense ali. Ele está me perguntando a causa ou a consequência, tá? Olha lá. Vamos ver o texto. As forças tectônicas dentro da litosfera. Beleza. Litosfera é a crosta terrestre também, né? Também chamada de crosta terrestre. Não digamos, sinônimo direto, mas a litosfera pode ser entendida como as duas crostas, a oceânica e a continental, e um pedacinho do manto superior, tá? É a parte rígida da Terra, é a parte rochosa, é a camada mais externa da Terra. Controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções, soerguimento de montanha. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. Gente, olha só. O início do texto aqui, ó, ele está descrevendo o que nós vamos chamar de, vamos colocar aqui, ó, agentes ou processos exógenos. Agentes exógenos. Ok? Exógenos. O que são? Ô, gente, perdão, desculpa, perdão. Opa, contrário. Desculpa, gente, troquei aqui a alternativa. Peraí. Aqui é o endógeno. Agente endógeno. Perdão, o exógeno é o de baixo. Esse cara aqui que é o exógeno. Pronto. E o de baixo, os agentes exógenos. Tectonismo é endógeno, erosão é exógeno. Pronto. Só escrever aqui. Exógenos. Galera, vamos pensar nessa expressão, né? Endógeno, endo, vem de dentro, né? Exo vem de fora, certo? Endo dentro, exo fora. Beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui num exemplo legal. Vamos pegar o início da palavra, né? O ex, no caso, fora. O endo, aí eu lembrei de endotélio, lembrei de endocrinologista. Você pode pensar em vários endos aqui, tá? Então, endo dentro da Terra, exo fora, beleza? Dito isso, galera, vamos lá. Essa interação que está sendo dita aqui no texto, né, na questão do Enem 2022, ela está trazendo para a gente aqui o seguinte, essa interação entre um processo que é endógeno com um processo exógeno vai resultar em quê? Olha lá, pode ser solo vulcânico? E aí? Pensa. Rocha vulcânica. Bom, o magma extravasou pelo vulcão, virou rocha, esfriou e virou rocha, cristalizou. Ele vai sofrer o intemperismo e a erosão, que são processos exógenos. Então você tem aí realmente, ó, forças endógenas com força exógena. Quando a força exógena age sobre a força endógena, ou seja, quando o intemperismo age ou atua sobre a rocha que foi formada pelo vulcanismo, por exemplo, você tem a formação de solos vulcânicos. Então, realmente, a gente está falando aqui de uma interação entre dois fatores diferentes, né? Um fator que é interno, no caso, a atividade vulcânica, e um fator que é externo, no caso, o intemperismo e erosão, porque quem forma o solo é o intemperismo, beleza? Bom, dorsais oceânicas. Dorsais são áreas de separação de placas oceânicas, né? Elas são resultado da separação de placas tectônicas, tá? E essa não só de placas oceânicas, tá, gente? No caso das oceânicas, das dorsais oceânicas, sim, mas o processo inicial não acontece em área oceânica. Então, só para organizar o raciocínio. O movimento divergente de placas tectônicas, né? Ele começa como uma fratura entre placas ou na superfície que gera movimentação de separação de placas. Esse espaço aqui vai ser preenchido por água com o tempo, formando as dorsais oceânicas, que são cadeias vulcânicas submersas, tá? Mas, olha só, isso é movimento interno, é força interna. Então, não traz a força externa, só traz a força interna. A gente quer algo que contemple as duas coisas, os agentes exógenos e agentes endógenos, tá?
endógenos, vamos colocar no plural bonitinho aqui, né? Agentes endógenos interagindo com agentes exógenos. Relevo escarpado. Léo, o que é relevo escarpado? É um relevo acidentado, inclinado. Olha, isso pode ser resultado, galera, do tectonismo. As escarpas são formadas, né, enfim, pelo processo de tectonismo. Escarpa é um paredão abrupto que foi gerado ali por movimentação de blocos rochosos, tá? Novamente, você está falando só de força endógena, beleza? Muito bem. Superfícies lateríticas. Superfície laterítica, laterita, é também chamada de crosta ferruginosa ou crosta laterítica ou canga, tá? Que é uma casca, uma crosta de ferro e alumínio, tá? Não necessariamente vai ter os dois, mas ferro e alumínio na superfície do solo, galera. Isso acontece em áreas tropicais. Veja, crosta laterítica é só força externa, né? Então, no caso, a gente está falando aqui de agentes externos que estão dissolvendo sais minerais, aumentando a concentração de metais no solo, também não pode ser crosta laterítica. Dobramento moderno é só força interna, também não pode ser. Então ficamos aí na letra A, solos vulcânicos.